Vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis, isso porque hoje é dia 9 de maio de 2024 e no dia de ontem o Banco do Brasil ele fez duas divulgações. Primeiro foi o resultado para o primeiro trimestre de 2024, que está mais ou menos dentro do esperado, e também fez o anúncio de dividendos que nós vamos dar uma olhada como isso tudo se deu. E vamos começar aqui por aquilo que a gente mais gosta, que é olhar para o IFRS. Eu já vou saltar direto aqui na página 18, você pode acompanhar lá. Então a gente viu aqui que as receitas do Banco do Brasil, veja que elas aumentaram em relação ao primeiro trimestre de 2023, que era de quase 66 milhões e agora chegou a 66,6 bilhões. E também, com relação ao lucro líquido, ele saltou aqui de 7,2, quase 7,3 bilhões para 8,6 bilhões agora no comparativo, né? Isso aqui, trimestre a trimestre, ou seja, é o primeiro trimestre de 2024 comparado com o primeiro trimestre de 2023. Quando nós olhamos para o balanço da companhia, a parte aqui que nos interessa com relação ao patrimônio líquido, que nós vamos utilizar para fazer os cálculos, aqueles cálculos que nós levamos em consideração segundo os indicadores fundamentalistas que a gente utiliza sempre aqui no canal. Então o total do patrimônio líquido, ele salta aqui de 173,5 bilhões, que foi o fechamento de 2024, para 180,2 bilhões aproximadamente. Aqui nesse sumário do relatório, a gente vai encontrar outras informações que normalmente nos ajudam a entender melhor como foi o desempenho do banco. Então a gente vai, por exemplo, poder ver aqui a provisão para os clientes com liquidação duvidosa, cuja provisão ela teve uma redução aqui, foi 9,9 bilhões no quarto trimestre de 2023, agora está em 5,8. E mais aqui embaixo, um dado que nós vamos transportar para a nossa tabela comparativa no final é com relação ao retorno sobre o patrimônio líquido. Veja que ele chega a... Desculpa, deixa eu só pegar um marcador melhor. Ele chega a 21%. É o retorno, né? Ou seja, o que teve em lucro líquido em relação ao patrimônio líquido da companhia. Outra informação que nos interessa é com relação ao índice de eficiência. O índice de eficiência ele coloca as despesas sobre as receitas. No caso, aqui em azul, nós temos as despesas de pessoal, e em amarelo nós temos as outras despesas administrativas. Quando nós somamos isso e fecha nesses 8,8 bilhões, as despesas do banco, se nós colocarmos esse valor sobre as receitas, que nós vimos agora há pouco, então o índice de eficiência do banco será de 25,9%. O que significa isso? Que quanto menor esse valor, melhor. Aqui no caso, o Banco do Brasil, ele tem um índice de eficiência um dos mais baixos que nós já vimos, se não o mais baixo dos bancos que nós comparamos aqui no canal. O índice de Basileia ele chega a 15,13%, e aqui nós temos então o índice nível 1, que está em azul, o nível 2 está em amarelo, mas aquilo que é o capital principal do Banco do Brasil está em 11,9%, só o capital do Banco do Brasil. E a recomendação é que o índice de Basileia ele fique ali em torno do 11%, um pouquinho acima. Então a gente vê que, do ponto de vista dessa capacidade de saldar do Banco do Brasil, ela está em adequação com a recomendação do Banco Central. E com relação à qualidade do crédito, aqui nós estamos considerando a inadimplência superior a 90 dias. Note que aqui, nessa linha cor de laranja, 3,2, é a inadimplência do sistema financeiro nacional. Ao passo que a inadimplência de 90 dias, isso aqui é no total do Banco do Brasil, é de 2,9. O que a gente considera aqui, para fins da análise do canal, é que em torno do 3% para baixo é um bom índice de inadimplência. E até estou surpreso porque veja o quanto caiu o índice de inadimplência, considerando o sistema financeiro nacional, que já esteve aqui bem alto quando se tratou lá de junho de 2023. Um indicativo de que as pessoas estão conseguindo pagar suas dívidas e talvez até estejam reduzindo seu endividamento.
a cobertura para essa inadimplência, que é o outro lado, né, para que o banco não tenha que entrar demais dentro daquilo que ele obtém como receita, então ele faz uma reserva. Veja aqui no Sistema Financeiro Nacional, está aqui em 190%, e o Banco do Brasil está acima com 196%. E aqui para finalizar essa parte do relatório, então veja que num documento só a gente consegue enxergar bem direitinho como é que está o Banco do Brasil. Eu gosto muito disso porque fica muito fácil de nós entendermos. Vamos dar uma olhada aqui, seria mais ou menos, né, a questão do guidance. Então veja que na carteira de crédito se tinha, ou que foi divulgado, né, do ponto de vista, uma intenção de que ela crescesse entre 8% e 12%. Observado em 2024 foi de 9,5%, então está mais ou menos ali de acordo com a sua projeção. Inclusive, tem aqui o que se espera para cada segmento. Qual é o que pecou mais? Foi aqui, ó, em pessoa física ficou em 5,8%, ficou abaixo. Empresas ficou abaixo, mas não tanto em termos percentuais, e no agronegócio está acima do que foi projetado lá no início. Com relação ao lucro líquido ajustado, veja que tinha uma projeção entre 37 e 40 bilhões, está aqui chegando na ordem de 93, pelo menos no primeiro trimestre, então está mais ou menos, pelo menos está acima do mínimo que foi projetado, ou seja, está dentro da faixa, porque se fosse 10 bilhões de lucro líquido ajustado aqui nesse caso, então já estaria de acordo com o guidance da companhia. Nas despesas administrativas, o mínimo de crescimento de 6%, cresceu 4,9%, considerando o primeiro trimestre, e nas receitas de prestação de serviço, um crescimento aqui que se tinha projetado entre 4% e 8% ficou bem abaixo, com 2,6%. E a margem bruta que está bastante interessante, que estava entre 7% e 11% e está em 21% observado no primeiro trimestre de 2024. E ainda no dia de ontem, o Banco do Brasil emitiu esse fato relevante aqui sobre a remuneração complementar aos acionistas. Pode ter sido surpresa para alguém? Pode, mas um desavisado, porque o Banco do Brasil ele já divulgou o calendário desses anúncios de proventos, inclusive o dia. Por exemplo, ele anunciaria no dia 8, nós já falamos aqui no canal, de maio, com pagamento para junho. Então veja aqui, ó, ele veio anunciar 940 milhões a título de remuneração sobre a forma de dividendos, então não tem imposto sobre ela, e 1,6 bi sob a forma de juros sobre capital próprio, que daí tem a incidência daqueles 15%. E o que o Banco do Brasil vai pagar é 16 centavos por ação a título de dividendos e 29 centavos por ação a título de juros sobre capital próprio. Esses valores vão ser pagos no dia 21 de junho de 2024 para quem tiver posição acionária no dia 11 de junho. Então, você tem até o dia 11 para comprar a ação para fazer direito ou ter direito a receber esses proventos. Portanto, atualizando o nosso controle de proventos, nós temos aqui juros JCP anunciados, 29 centavos e 16 de dividendos para serem pagos no dia 21 de junho. E veja que também Taesa já anunciou, só que vai pagar no dia 27, e ainda tem, veja, preste atenção nisso, mais um anúncio a ser feito pelo Banco do Brasil, aqui BBAS, que vai ser para ser pago no dia 28 de junho. Ou JCP ou dividendos, normalmente são pagos os dois. Esse número de ações que nós estamos utilizando aqui para Banco do Brasil já foi superado porque nós já fizemos um novo aporte, que eu vou trazer aqui a informação no canal no próximo vídeo. Por enquanto, no total, temos a receber aproximadamente R$ 2.184, mas ainda temos que ajustar o número de ações do Banco do Brasil e também esperar um novo anúncio de proventos. Para a nossa tabela de indicadores fundamentalistas, a gente tinha uma projeção de receita de 279 bi, agora nós reduzimos um pouco para 266, a gente viu o resultado que aconteceu. Mas se ficar dentro do guidance, nós já estamos satisfeitos. O lucro líquido em 34,8, ficamos aqui muito próximo na projeção, 34,6. À medida que trimestralmente isso vai acontecendo, evidentemente essa tabela ela vai sendo ajustada. Nossa projeção é de R$ 2,17 de proventos. Quando nós pegamos esse valor e dividimos por 6%, nos dá o nosso preço teto, de 36 quando olhamos para o futuro.
O Banco do Brasil costuma pagar R$ 1,50 em média nos últimos 5 anos, o que nos dá aqui um preço teto de R$ 25,07, só que nós estamos aqui, olhando para esses números, considerando que nós temos o exercício aqui de 2020, que houve uma excepcionalidade, principalmente porque houve uma contenção de valores daquela época, foi período pandêmico, 2020, 2021. Nós estamos levando em consideração um payout de 35,84%. Com relação ao patrimônio líquido, que nós apuramos, 180 bilhões, ele cresce aqui 3,83% em relação ao fechamento do exercício passado. Com isso, o preço da ação, que é de atualmente R$ 27,14, no tempo que estávamos fazendo esse vídeo, quando dividimos esse valor pelo valor patrimonial por ação, em 0,86, sempre que esse valor está abaixo de 1, nós levamos em consideração que a ação pode estar barata e o risco é muito baixo, nós comprarmos essa ação porque está abaixo do seu valor patrimonial. Por outro lado, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 4,48 significa a nossa expectativa de receber de volta pelo valor que investimos em função do lucro líquido em 4 anos e meio. E esse lucro líquido, evidentemente, é o lucro líquido que nós projetamos. Já o dividend yield que nós procuramos, que é de 6%, se recebermos este provento, em função do preço atual da ação, nós vamos ter um dividend yield de 8%, o que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos. E ainda, com relação ao Banco do Brasil, fizemos um novo aporte, trarei num futuro vídeo, mostrando dentro da carteira aberta de investimentos o que foi feito e toda a explicação por trás. O fato é que hoje a nossa bolsa está desabando provavelmente por conta do que foi decidido na reunião de ontem do Copom de corte de juros de 0,25 pontos percentuais, enquanto o mercado estava esperando 0,5. Do nosso ponto de vista, o que é uma má interpretação para o mercado é uma boa interpretação para a nossa carteira, porque é aí que surgem as oportunidades, nós compramos mais ações e aumentamos nossa posição. Inclusive, vai mudar a nossa expectativa de receber proventos para Banco do Brasil. Outras ações passaram também a se oferecer, nós vamos olhar cada caso em separado para verificar aquela que talvez a gente consiga fazer novos aportes, uma vez que nós temos uma reserva de oportunidade bem considerável, porque nós não vínhamos investindo nos últimos tempos. Então, dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.